Bom, meu povo, a paz do Senhor Jesus, é um prazer me dirigir a vocês novamente para continuar estudando o livro de Efésios, é o tema do nosso trimestre na Escola Bíblica Dominical. E como nós tivemos nas lições anteriores, acredito que na primeira lição, mencionando que o tema geral dessa epístola e também dos nossos estudos é a unidade da igreja eleita, a unidade do corpo glorioso de Cristo, que é a igreja, que somos nós, e o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida individualmente, mas sobretudo na nossa vida coletiva enquanto igreja. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre a importância do congregar, do se reunir como igreja, de ser templo do Espírito Santo individualmente, mas de ser templo do Espírito Santo também coletivamente, de ser de fato igreja. E hoje nós vamos refletir uma continuidade desse assunto. Vamos meditar no capítulo 3 que Paulo escreve aos Efésios. Eu quero ler alguns versículos, não vou ler todos, mas quero que em casa, com calma, vocês leiam todo o capítulo 3 do livro de Efésios. São apenas 21 versículos, e que junto ao capítulo 3 do livro de Efésios, vocês também leiam o capítulo de número 3 do livro de Colossenses, tá? Efésios 3, Colossenses 3. Vai ajudar a ter uma complementação daquilo que nós queremos pensar. Também tem um versículo lá em Gálatas, no capítulo de número 3, se eu não estiver enganado, o versículo que eu quero que vocês leiam é o versículo de número 28 e 29 do capítulo 3 de Gálatas. Hoje nós vamos falar sobre o mistério revelado, ou aquilo que Deus revelou através de Cristo. Vamos lá. Efésios 3 diz assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Em algumas traduções, esse texto vai vir como gentios. Quem são os gentios? Na Bíblia, gentios são os não-judeus, os estrangeiros, o povo que não pertencia ao povo de Israel, à nação hebraica, à nação judia. Então, todos os estrangeiros na Bíblia são citados assim, gentios, não-judeus. Versículo 2: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi de forma resumida. Aqui no versículo 3, Paulo está se referindo ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Tá? Temos que lembrar que o texto bíblico não foi escrito em versículos e capítulos como nós conhecemos, mas como um texto só. Então, quando eu falo da carta de Paulo aos Efésios, eu estou falando de um texto só. O interessante, inclusive, é que quando você for ler, você leia o livro de Efésios todo em um dia só. É um livrinho curto, muito fácil de se ler e de se compreender, e que tem um conteúdo riquíssimo, um conteúdo maravilhoso. Dando continuidade, no versículo de número 4. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Que mistério é esse? E ele vai repetir e vai dizer qual é o mistério a partir do versículo 5 e 6. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios, ou seja, aos não-judeus, as insondáveis riquezas de Cristo, e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno
propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. É muito interessante isso que Paulo fala quando ele escreve aos Efésios nesse capítulo, e aí a gente vai lembrar de tudo que ele falou no capítulo 1 e no capítulo 2 e vai fazer essa reflexão, que nós vamos chegar àquilo que ele chama de mistério. O mistério aqui não é no sentido místico da coisa, no sentido esotérico, ocultista da coisa. Paulo não está falando desse sentido. O mistério é no sentido de algo que estava oculto e que agora foi revelado. Era algo que as pessoas podiam não perceber num dado momento, mas que agora foi desnudado e elas podem entender, elas podem perceber. Paulo vai mencionar as gerações anteriores e os séculos passados. Ele está se referindo aos judeus da antiguidade, aos judeus do Antigo Testamento, aos judeus da lei. Ele está se referindo a toda a humanidade antiga. Havia um mistério, um plano de Deus, que é um plano que existe desde a eternidade. Desde que o mundo foi criado, desde que a humanidade foi criada, Deus já tinha um plano para a humanidade, já tinha um propósito, já tinha um projeto de salvação e de redenção. E esse projeto era desconhecido no Antigo Testamento, mas passou a ser revelado através de Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos vislumbres deste projeto, vislumbres deste plano. Nós olhamos e nós vemos através das profecias, através da lei, através do sistema sacrificial do culto levítico, através dos salmos, através da tipologia da história do Antigo Testamento, das tipificações, que o Antigo Testamento ele apontava para algo. Paulo vai falar que, vindo a plenitude dos tempos, cumpriu-se a promessa. Ou seja, quando o tempo se tornou exato, quando o tempo preciso aconteceu, as condições foram reunidas, cumpriu-se a promessa que foi feita desde o Jardim do Éden. Se nós formos olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus faz uma promessa. Ele diz à mulher, ele diz, olha, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ali é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira mensagem evangelística, a primeira boa notícia para a humanidade. Deus estava falando ali, a primeira profecia, ele estava dizendo, olha, quando chegar o tempo oportuno, da descendência da mulher nascerá aquele que vai destruir as ações de Satanás, que vai destruir o pecado e a morte. Quem é este? Jesus de Nazaré. Quando nós lemos mais à frente no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e Deus manda Abraão sair da sua terra e da sua parentela, ele diz a Abraão que através dele, da sua descendência, da sua família, todas as famílias da terra seriam benditas. Ali também já era um anúncio, uma promessa de Deus para toda a humanidade. Então, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós vamos percebendo que há um mistério, que há um apontamento, que nós vemos algumas coisas e vamos compreendendo. Nós conseguimos ter uma compreensão porque nós olhamos retroativamente, nós olhamos para trás. Aí dizemos, era isso que significava, era isso que queria dizer. Mas para as pessoas que viviam naquela época, os patriarcas, os reis, os sacerdotes, os profetas, eles estavam vivendo aquele tempo. Então para eles ainda era algo misterioso. A vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, a salvação, a redenção. Por isso muitos judeus, para não dizer todos, naquela época pensavam que a salvação era algo privativo deles, que eles tinham um relacionamento com um Deus verdadeiro, e que isso era algo particular, e que os outros povos, as outras nações da terra, não tinham esse mesmo direito, não tinham esse mesmo privilégio, não poderiam alcançar isso. Quando Jesus Cristo vem, ele rompe com todas essas barreiras e todos esses paradigmas, e ele faz com que todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todas as etnias da terra tenham livre acesso à presença de Deus e possam ser salvas, possam ser redimidas, possam ter os seus pecados perdoados, possam herdar a vida eterna, possam ser coparticipantes das bênçãos espirituais, co-herdeiros das bênçãos espirituais, das promessas divinas, da bênção
que Deus destinou aos descendentes de Abraão, entre aspas, e é por isso que lá em Gálatas, o texto que eu pedi para vocês ler, Gálatas 3, 28 e 29, diz assim: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus prometeu a Abraão uma descendência eterna. E nós somos herdeiros dessa bênção, dessa promessa, através de Cristo. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o Nazareno, aquele que veio para perdoar os nossos pecados. Toda essa explicação que Paulo traz, e Paulo preocupa-se em mostrar isso em todas as suas cartas praticamente, ele procura mostrar essa unidade porque no princípio a igreja não entendeu isso. E a gente lê o livro de Atos e percebe que num primeiro momento os discípulos tinham um certo receio de pregar aos não-judeus, aos gentios. Tanto é que quando acontece o episódio da casa de Cornélio, muitos duvidam. E aquilo cria um grande cisma, uma grande celeuma entre os cristãos primitivos. Pedro, então, vai e se levanta e começa a explicar toda aquela situação. E a gente tem que lembrar que até o próprio Pedro teve dificuldade. Foi preciso que Deus falasse com ele em sonhos e dissesse: Pedro, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Pedro que as outras nações, os outros povos, tinham agora o mesmo direito à graça, o mesmo direito à salvação que qualquer judeu. E que ele tinha a missão, assim como os demais apóstolos, de levar o evangelho a eles. E engraçado é que Jesus fala disso e eles não tinham percebido da maneira adequada. Jesus fala: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, da capacitação espiritual que eles precisavam. E então vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então Jesus estava mostrando para ele que o evangelho deveria ser pregado a todos os povos e nações, enquanto fosse possível ser pregado por todos os meios disponíveis. Era algo que Billy Graham falava muito, e ele dizia que a missão dele e o propósito que Deus tinha colocado ele nessa terra era justamente para que o evangelho fosse pregado. E ele dizia: olha, eu não me importo onde pregar, eu me importo apenas com a mensagem. Eu quero levar a mensagem de Cristo a qualquer lugar, a qualquer pessoa, por qualquer meio possível. E é isso que nós precisamos fazer, inclusive hoje como igreja, com pandemia ou sem pandemia, nós precisamos levar o Evangelho de Cristo às pessoas. E entender que o Evangelho de Cristo nos faz membros de uma só família, nos faz membros de um só povo, nos faz componentes de uma só estrutura, de um só edifício, de um só corpo. E Paulo chama em Efésios a atenção para essa unidade, tanto no capítulo 3 de Efésios, quanto no capítulo de número 4. No capítulo 3 de Efésios, tem um versículo interessante, versículo 14, e até o versículo 16. Eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. E interessante também que, se nós prestarmos atenção em todo esse versículo, Paulo vai citar que nós os estrangeiros, nós os gentios, os não-judeus, assim como o povo de Israel, fazemos parte hoje de um mesmo grupo, de um mesmo povo. Como eu disse anteriormente, Deus não anula as nossas nacionalidades, nossa cultura, nossas tradições, nossas raízes, nem mesmo as nossas personalidades, a nossa individualidade. Mas mesmo com essas diversidades, essa diferença toda, nós somos membros de uma nação, a nação da cruz. Nós temos uma bandeira, a bandeira é de Cristo. Nós temos
uma nacionalidade, digamos assim, que é a nacionalidade celestial, a cidadania celestial. Somos integrantes de um só corpo, e esse corpo é a igreja. E Paulo está falando disso quando ele fala do mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Que mistério foi esse? Versículo 6 do capítulo 3 de Efésios, Paulo fala do mistério. Ele diz, olha, a saber que os não-judeus são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No capítulo 1, no versículo 27 de Colossenses, Paulo escreve que Cristo em nós é a esperança da glória. E esse nós que Paulo fala no capítulo 1 de Colossenses é o global. Ele está falando de todos, judeus, gregos, de todas as nações, de todos os povos. E nós temos que ter essa compreensão. A igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, é um só povo. Nós temos diversas denominações, é verdade. Nós temos diversas nacionalidades, diversos idiomas, diversas culturas. Isso é verdade. Temos até pensamentos divergentes em vários pontos, tudo bem. Mas naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental, que é basilar, nós precisamos ter unidade e entender que nós somos um só corpo, temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. É claro que eu não estou falando de qualquer cristão, estou falando do cristão verdadeiro, do cristão fiel a Deus, fiel a Cristo, fiel às Sagradas Escrituras, porque tem muitos por aí com o rótulo de cristão, mas que infelizmente não são. Tem muitas instituições que têm o nome cristão na porta, mas que não é cristão, é uma seita, é algo do tipo. O que eu estou falando é daqueles que são cristãos de verdade, que seguem a Cristo, não importa qual a nacionalidade dele, japonês, chinês, brasileiro, americano, índio, africano, europeu, não importa qual a origem étnica, não importa qual seja o seu idioma, nem mesmo se ele é da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, até mesmo da Católica ou de qualquer outra. Se é cristão verdadeiro, se seguem os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, se é fiel àquilo que diz a palavra de Deus, se é fiel a Deus, se tem uma vida de devoção a Deus, é cristão, faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo, faz parte desse edifício espiritual que é a igreja, e nós precisamos olhar como uma irmandade, mesmo com as nossas diferenças. E o importante de ressaltar isso hoje em dia é que nós vemos aflorando hoje um sentimento vergonhoso, que é o preconceito, que é a discriminação racial. Tivemos agora nos Estados Unidos o caso de um homem negro que foi morto por um policial de uma maneira trágica e vergonhosa. É um caso de racismo. E isso nos faz refletir porque há algumas décadas atrás, não é nem séculos, nós tínhamos nos Estados Unidos, assim como tivemos em algumas partes da África e até na Europa e aqui no Brasil também, igrejas dos brancos e igrejas dos negros. Na época da segregação racial americana, que foi algo contra o que Martin Luther King lutou muito veementemente, o pastor batista Martin Luther King, havia as igrejas dos brancos e as igrejas dos negros, a música do branco, a música do negro, a comida do branco, a comida do negro, o tipo de pregação do branco e o tipo de pregação do negro. E isso foi muito forte nos Estados Unidos, isso faz parte de como foi formado aquele povo. Hoje nós vemos protestos violentos referente a esse assunto e não dá para concordar com um protesto violento. Você não pode corresponder ao mal com o mal. É lamentável que isso ocorra. A morte do rapaz foi lamentável, George Floyd, se eu não estiver enganado o nome, mas os protestos violentos com saques, incêndios e tiros também são lamentáveis. O que eu quero que nós venhamos a refletir hoje é que nós somos um só, tá? Então essas disparidades, esses preconceitos e essa visão equivocada de achar que um é melhor que o outro, que um é superior ao outro por conta da cor da pele, por conta da cor do cabelo, por conta da posição social, por conta da condição econômica,
por conta da origem étnica, da nacionalidade. Isso é besteira, isso é errado, isso é vergonhoso, isso não condiz com aquilo que a Bíblia fala, com aquilo que a Bíblia ensina, isso não condiz com o sentimento cristão, com o valor cristão. Houveram muitos erros no passado e você não pode culpar o cristianismo por isso, você não pode culpar a religião, a igreja, a fé, a Bíblia, Deus, Jesus Cristo por isso, porque eles não têm culpa nenhuma disso. Foram os homens que foram preconceituosos, são os homens que são preconceituosos, são os homens que praticam a violência e a iniquidade. Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. A Bíblia nunca manda fazer isso, pelo contrário, a Bíblia ensina a solidariedade, a irmandade e a não fazer acepção de pessoas. Quando alguém faz o contrário, está justamente desobedecendo aquilo que a Bíblia ensina. Eu gosto sempre de refletir esses assuntos e trazer algo do contexto que nós estamos vivendo para que a gente venha refletir numa situação prática. Porque de nada adianta eu ficar falando de um assunto teórico. Nós podemos debater aqui, fazer a exegese, a hermenêutica que você quiser. Mas eu quero que você preste atenção para esse cenário. Porque muitas vezes essa ideia preconceituosa, discriminatória, racista e mesmo algo semelhante se faz presente em nosso meio sem que nós percebamos e nós acabamos seguindo por um caminho errado e isso não é bom. Então a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que Deus não se importa com cor da pele, Deus não se importa com quem é rico ou quem é pobre, Ele não se importa com a condição econômica, social, não se importa com posição, com status, com título, com formação acadêmica. Ele não se importa se é homem, se é uma mulher, se é uma criança, um jovem, um adolescente ou um idoso, se é famoso, se é anônimo, rico e pobre, feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro. Essas diferenças humanas que existem na nossa diversidade é o que nos torna uma espécie tão bela, tão incrível, tão maravilhosa de se ver, de se observar, mas não nos tornam mais nem menos valiosos aos olhos do Criador. Nós somos absolutamente iguais aos olhos de Deus. Nós temos o mesmo valor aos olhos do nosso Pai. O amor que Deus tem por mim é o mesmo que Ele tem por você e por qualquer outro ser humano na face da terra. Nada há que eu faça ou que você faça que faça o amor de Deus diminuir ou aumentar. O amor dele por todos os homens é na mesma força, na mesma forma, na mesma intensidade. Ele nos amou com um amor grande e profundo, que foi capaz de dar o seu único filho para nos salvar, para nos redimir, para nos comprar pelo preço do sangue de Cristo, quando nós todos éramos ainda pecadores. Se há uma coisa que eu compartilho com você, além da nossa humanidade, é a nossa pecaminosidade. Somos pecadores, mas pela graça somos salvos, somos redimidos, somos purificados, somos libertos, somos transformados e somos renovados, ganhamos o direito à vida eterna através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Claro que há uma condição aqui, há um condicional. Se eu crer, se eu aceitar a Cristo como meu Salvador, se eu me render a Ele, se eu me arrepender dos meus pecados, deixar os meus maus caminhos, me converter a Cristo, evidentemente eu alcanço a salvação, tá? Uma coisa que tem que ficar clara para que ninguém venha gerar confusão. Deus ama a todos os homens da mesma forma, Deus deseja que todos sejam salvos, mas para ser salvo e para desfrutar dessa graça e desse amor, eu preciso me arrepender dos meus pecados, deixar os meus maus caminhos, me converter, me entregando a Cristo, crendo, confessando que Ele é meu único e suficiente Salvador e procurando viver de acordo com aquilo que Ele ensinou numa plena comunhão com Deus. Isso é a condição para ser salvo. Mas o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Ele deseja isso, mas pela sua soberania e pela sua graça, Ele também nos concede o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas, tomarmos a decisão e acabar optando por um outro caminho. Mas o que eu quero que fique de mensagem para nós hoje é aquilo que Paulo fala aos Efésios, é aquilo que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, aliás, no versículo 11, ele diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo
em todos, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como vosso Senhor vos perdoou, assim também perdoais a vós. Acima de tudo isto, porém, que seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que Paulo escreve tanto aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, que a Bíblia nos mostra, nos ensina, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, é que nós precisamos aprender a desfrutar, a viver essa comunhão, essa unidade. É um mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que foi revelado no Novo Testamento, ao qual Paulo se refere em Efésios 3, é o mistério da igreja, que é edificada em Cristo, por Cristo, com Cristo, como o corpo de Cristo, e que esse corpo é um corpo só, é uma unidade de vários membros, com as suas divergências, diferenças e diversidades, com as suas origens, mas que todos fazem parte desse mesmo corpo, desse mesmo organismo que é a igreja, que é o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, que é através do qual nos é revelado uma graça e uma glória tremenda. E eu quero até mesmo ler com vocês os nossos últimos versículos de hoje, eu prometo, Efésios no capítulo 3 ainda. Deixa eu só encontrar rapidinho aqui, para que a gente venha meditar e venha encerrar essa nossa discussão, podemos dizer assim, de uma maneira mais tranquila. Olha, versículo 17 ao 21, ainda no capítulo 3 de Efésios, Paulo escreve o seguinte: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, preste atenção, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então esse pedido de Paulo é o pedido que eu também faço, e que cada um de nós venha compreender isso, que apesar das nossas diferenças, origens e nacionalidades ou mesmo denominações, somos membros de um corpo, somos membros da igreja, o corpo glorioso de Cristo, e precisamos refletir na nossa unidade, na nossa comunhão, no nosso amor, na nossa fraternidade, no nosso respeito mútuo, esse amor que Cristo derramou por nós, essa misericórdia, essa graça, esse perdão, essa glória maravilhosa, que nós venhamos como igreja refletir a glória de Cristo nessa terra. Portanto, oreis uns pelos outros, ajudai uns aos outros, edificai uns aos outros, louvai a Deus, fazei a obra dele em amor e em alegria, e que juntos eu tenho certeza que nós vamos desfrutar dessa paz, dessa graça que só Deus concede, e que brevemente nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, e aí vamos desfrutar dessa unidade com Ele por toda a eternidade. Então que Deus vos abençoe e que nós possamos crescer cada dia mais e mais na presença do vosso Pai. Tá? Que a graça de Deus esteja com você, com a sua família, e que nós possamos agora, de modo alegre, enfrentar as adversidades que se apresentam aos nossos olhos e brevemente nos encontrarmos para dar aquele abraço